que fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista, o beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh. Avisa lá, oh oh. Pois é, avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh. Vossa Alteza, queria antes desculpar-me pela demora em enviar-lhe notícias dessa nossa expedição. Desde a partida de Belém, seguimos por este mar de longo em busca de novas terras, e depois de muitas tormentas encontramos no dia 5 de fevereiro um lugar chamado Salvador. Assim que cá pisamos, levantamos os braços para saudar os nativos. Sem dúvida, nos receberam de uma forma muito amigável, repetindo nossos gestos, assim como todos os outros acenos que usávamos. Para ser sincero, Vossa Alteza, achei o carinho até mesmo estranho, pois rapidamente notamos que todos que estavam na praia nos saudavam, muito agitados, sem sequer nos conhecerem. E não paravam, el rei. Cantavam, saltavam, dançavam ao ritmo de uma música estridente, que saía de forma inexplicável de uma espécie de caixa preta. Desconfiamos logo de feitiçaria, mas bravamente seguimos a explorar o local. Os nativos de cá são sedentos. Já em nosso primeiro contato, percebemos que bebiam demasiadamente o líquido branco, que, aliás, me ofereceram gentilmente. Confesso que aceitei, majestade, pois com o calor que há nestas bandas, até mesmo o demônio pediria água. Mas tenho que confessar também, majestade, que tal atitude foi um erro. Antes a sede do que o efeito desta coisa. Após tê-la bebido, parecia-me que um fogo ardente se alastrava pelo meu corpo, chorando-me os olhos, suando-me os panos. Sensação estranha, el rei. Depois de não mais que umas 2 garrafinhas daquelas, nos afastamos logo do líquido e continuamos a expedição. Andavam por lá outros nativos, separados em blocos, quartejados de cores, a saber, metade deles de sua própria cor e metade de estranha pintura. Todos andavam seminus e iam para a mesma direção como um rio. Curioso, resolvi segui-los na esperança de mais informações. Não demorou muito para encontrarmos muitos deles a cor sem formalidade ou bons costumes. Parece-me, el rei, que aquele líquido faz de vítima a todos desta terra. Foi então que no meio de milhares deles apareceu uma espécie de choupana móvel, muito grande e alta, e no topo dela um homem vestido de penas coloridas com muitos ornatos ao pescoço, e na cabeça uma enorme coroa feita de palha. Bastou então que a multidão visse para que gritassem de forma descontrolada. O tal sujeito começou a dar ordens aos nativos através de gritos, ordens muito estranhas como: levantem as mãos para o alto, vamos fazer a terra tremer, tirem os pés do chão. Os mesmos faziam tudo sem relutância alguma. Imagine, Vossa Alteza. Tenho que dizer que fiquei muito assustado, pois jamais vira antes qualquer rei gerar desordem entre seus próprios súditos. Aliás, majestade, desconfio que os de cá acreditam que aquele é uma espécie de deus terreno. Quando menos esperei, logo após ter visto ou já contado, apareceram para nós diversas outras choupanas móveis, que exibiam lascivamente outras deusas, seminuas, tingidas de baixo a cima e com curvas tão graciosas que as muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, se envergonhariam por não terem as suas. Resolvi então aproximar-me das choupanas, a fim de me colocar mais perto daquelas divindades femininas, apenas para saber mais sobre esta cultura. Antes que o fizesse, um nativo perguntou-me se eu possuía um tal de Abadá. E diante de minha negativa, sentenciou: sem Abadá não dá. Mas à noite, retornei ao ritual, que até então não parara um só instante. Foi quando outra rapariga ensinou-me a palavra Obá, que segundo ela é uma manifestação prazerosa da expectativa de comer alguém ou alguma coisa. Disse também que o oposto de Obá é Epa, e foi assim que descobri que há canibais nessas terras. Prova disto é que uma das deusas mais adoradas por cá repetia efusivamente em seu canto que seu amor era canibal. Com o perdão da analogia, majestade, por falar em comida, a esta altura a fome estava a nos apertar o estômago. Saímos em busca de alimento e encontramos alguns nativos que estavam a comer nativos pratos: acarajé, vatapá e dendê.
todos oferecidos por uma rapariga que acreditamos ser de outra tribo, pois era a única que trazia suas partes totalmente cobertas. Dela, soubemos a respeito dos ingredientes e especiarias que fazem esta refeição peculiar, o qual pode ser servida, segundo entendi, quente ou fria. Sim, Vossa Alteza, fria, talvez para compensar o calor infernal dessa terra. Para manter-me fiel aos nossos hábitos lusitanos, optei, é claro, pelo quente. A rapariga preparou-me uma espécie de massa frita, de sabor um tanto exótico, colocando dentro todos aqueles estranhos ingredientes. Penso que a dama tenha exagerado um pouco, pois este tal de acarajé esquentou-me até a alma, tendo de correr ao mar em busca de alívio daquela queimação em minha boca. Com nossos estômagos bem forradinhos, resolvemos Nicolau e eu irmos atrás de assuntos de mais interesse e deixarmos de lado os rituais dos nativos. Adentramos o povoado em busca de ouro ou de qualquer metal precioso. Curioso é que havia uma espécie de morro, onde o piso era feito de pedras retangulares que me lembraram muito da cidade de Porto. Mas imagine, Vossa Alteza, que enquanto subíamos, estávamos a escutar barulhos de tambores que pareciam vir em nossa direção. Logo, apareceu uma outra tribo, sendo essa muitíssimo perigosa. Carregavam consigo tambores e armas, usavam tintas nos rostos, balançavam os braços e batiam os tambores vigorosamente. Assustados, corremos morro abaixo ainda sob o efeito do acarajé e da branquinha, como aqui é chamado o demoníaco líquido, o qual relatei ao início destes informes. Percebendo que o lugar mais seguro desta terra era nas proximidades do ritual das choupanas, passei lá a madrugada assistindo ao espetáculo. Conheci deuses com nomes de frutas e de animais. Notei que, além das pessoas andarem por aqui com as vergonhas quase inteiramente descobertas, a poligamia está impregnada em sua cultura. Sim, Vossa Alteza, pude observar uma rapariga em afeto com seus diversos maridos e outro senhor rodeado de suas 4 mulheres, em um afeto coletivo. Imagine! Apesar de tudo, são porém tão inocentes, majestade, que acreditam que desta terra sou rei. Por não terem noção alguma de nossa hierarquia monárquica, a mim se dirigem muito descontraídos, tratando-me de meu rei. Assim, todos moles, sem saber que sou apenas um humilde súdito. Mas não penses, Vossa Majestade, que estamos cá somente a pular e a clamar a deuses desconhecidos, como faz este povo desvirtuado e gentil. Logo pela manhã, armamos um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantamos um altar muito bem arranjado. E ali, como todos nós outros, fez dizer a missa o padre Frei Henrique com um belíssimo sermão. Foi então que, de uma forma muito misteriosa, chegaram muitos parentes daquela senhora do acarajé, trazendo-nos diversos presentes. Vestiam-se do mesmo modo que ela e traziam dentro de uma bacia alguns alimentos como milho, arroz, farinha e até uma galinha preta que nos é familiar. Estávamos encantados com aquela gentileza sem par, quando no meio do sermão tivemos nossa missa bruscamente interrompida. Os nativos começaram a rodar, pular, tremer e a cantarolar ao som de um batuque muito estranho. Clamavam por outros deuses como Oxum, Oxóssi, Iemanjá e Iebá, comedor de pessoas. Não havendo condições de continuar, demos então por encerrada a nossa primeira e única missa nessa terra de pagãos. Até agora, não pude saber se há por cá ouro ou prata ou outros metais de valor. Também não temos como salvar essa gente, Vossa Alteza. Os pecados são muitos, de tal forma que não há mais salvação. Hei de acrescentar que, ademais de perigosos, estes nativos possuem uma infalível capacidade para desvirtuar até mesmo o mais santo nesta terra. De tanto insistirem, veja só, experimentei também uma espécie de líquido amarelo que cheirava amargo, mas era o único que estava a me refrescar. Para minha surpresa, fui por ele dominado. Depois de ingeri-lo, não me lembro de nada do que se passou neste lugar, senão de acordar ao lado de uma bela rapariga. Creio que por meio deste líquido eles dominam nosso espírito, Alteza. Sinto-me agrilhoado a esta terra, de modo que não mais conseguirei retornar à nossa magna pátria Portugal. Igualmente, se sentem nossos estimados compatriotas que em nossas naus chegaram ao Brasil. E desta maneira,
Dou aqui a vossa alteza conta do que nesta vossa terra vi. Beijo as mãos de vossa alteza, meu rei, perro vaz de caminha. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia.